Como superar problemas de relacionamento, questionamentos, assédio moral? Eu me lembro que eu passei por umas dificuldades quando eu era líder de uma comunidade religiosa, ou seja, eu ministrava ali numa igreja, era ministro de uma igreja, e eu passei por assédios morais ali. Hoje, legalmente, isso leva até mesmo aos tribunais, e eu passei por aquela situação difícil, complicada. Haviam pessoas que levavam até celulares para filmarem, sendo que isso era proibido fazer durante as reuniões, durante os trabalhos, mas havia pessoa que levava aquilo para me intimidar. Fora que passavam trotes, e num desses trotes no telefone, nós ainda não usávamos celular em casa, ainda era meio recente essa coisa de celular para nós, mas quando chegamos, havíamos acabado de chegar de uma reunião, nós entramos em casa, eu, minha família, e vi que havia uma mensagem no telefone gravada ali. Eu peguei o telefone fixo e fui ver qual que era a mensagem. A mensagem era a gravação de um culto, ou seja, alguém mostrou que havia desrespeitado as regras e que estava fazendo isso tentando me intimidar. Só que os olhinhos dos meus filhos foram de espanto ao ver o que estava acontecendo. Até hoje eu lembro da ansiedade do meu lar ao ver o que estavam fazendo conosco. E a angústia que a minha esposa sentiu, passou por aquele período tão difícil que nós vivemos. E ao mesmo tempo, ali naquela comunidade, muitas pessoas estavam sendo abençoadas, muitas pessoas estavam se sentindo iluminadas, melhoradas, e a obra estava até crescendo. Havia um relacionamento muito bom com muitas pessoas, muitos irmãos, gente que está no meu coração até hoje e sempre estarão. Mas passamos por esses percalços, por essas dificuldades. É claro que isso em nada chega aos pés do que o nosso Senhor Jesus passou, do que os apóstolos passaram, de dificuldades, de perseguições. E lá em Marcos capítulo 12, versículo 1 a 14, Marcos 12, 1 a 14, Jesus está em Jerusalém, provavelmente ele está ainda ali no templo, ou nas dependências do complexo do templo, e ele está ali lidando com a multidão, ensinando a multidão e ao mesmo tempo lidando com os líderes religiosos daquela central capital religiosa de Israel. E ele estava lidando com estas pessoas que estavam antagonizando, que estavam procurando pegá-lo em alguma cilada, pegá-lo em alguma palavra para poder condená-lo. E ele estava ali lidando com isso. Ele sabia o que ia acontecer, mas ele continuava a ensinar ali naquele local todos os dias. E neste episódio aqui, você pode ler depois com mais calma, Marcos 12, 1 a 12, Jesus conta a história, uma parábola, de um dono de uma vinha, um fazendeiro de uma plantação de uvas, que arrendou a terra e foi viajar para longe e deixou na mão dos lavradores. Depois você pode ler com calma, mas não deixe de deixar o vídeo ir até o final, por favor. Não deixe de dar o seu like. Muita gente eu vejo aqui que assiste, mas esquece de dar o like. Não deixe também de se inscrever, porque se inscrevendo, dando like, etc., você ajuda o nosso canal a ser promovido pelo YouTube, a alcançar mais pessoas. Nós queremos alcançar mais pessoas com essa mensagem para uma vida melhor a partir do conhecimento de Deus. Mas veja que nesse texto Jesus conta essa história, que os lavradores maltratavam os servos que o dono da vinha enviava de tempos em tempos para ver se tudo estava correndo bem, para ensinar, para orientar, dar instruções para os lavradores. Os lavradores não gostavam e maltratavam os servos que eram enviados pelo dono. E chegaram ao ponto de matar um dos servos. Eles batiam, injuriavam e chegaram ao ponto de começar a matar os servos. É claro que Jesus, quando fala dos servos, ele está mostrando que isso tinha a ver com os profetas
que muitos reis de Israel, muitos líderes daquela sociedade haviam maltratado e até matado. E quando Jesus fala dessa história de vinha, ele está lembrando do texto de Isaías, quando Isaías fala que Israel, no Cântico da Vinha, que Isaías escreveu, Isaías se referia a Israel como se fosse uma vinha que estava sendo infiel, né? Uma nação que não estava seguindo as orientações divinas, uma nação que estava em decadência, os líderes, as pessoas estavam se voltando para culturas decadentes, e por isso Deus iria julgá-los. E agora Jesus conta essa história e fala que no final das contas, o dono da vinha enviou o próprio filho, pensando assim: eu vou enviar meu filho porque quem sabe eles respeitem o filho, porque é o filho do dono. Então Deus envia o filho e eles pensam assim, ou seja, o dono da fazenda envia o próprio filho como emissário, e então os agricultores pensam que agora estava mandando o filho, eles iam matá-lo para ficar com a herança. O filho era herdeiro, já que era o herdeiro, então vão matar, aí a gente fica com a terra aqui, com toda a obra. Só que Jesus mostra que no final daquela história o dono ia vir com uma força armada, ia vir com poder, ia julgar todo mundo ali. Não ia ficar fácil para quem estava maltratando os servos e o próprio filho. E eles sabiam que Jesus estava falando isso em referência a eles, então procuraram mais ainda um jeito de prender Jesus para matá-lo. Só não o fizeram naquela hora porque havia muita gente ali, então eles saíram um pouco assim, desarmados ali naquele momento. Iam fazer no outro momento. Mas essa história aí me lembrou momentos da minha vida, como eu já disse, em que eu passei por tensões, por ansiedades. Eu cheguei a me avaliar para ver no que eu estava errando, como poderia melhorar, no meu ministério, nas minhas palavras e com aquelas pessoas também. Afinal de contas, a gente não está certo o tempo todo, ninguém está. E também a gente não é a pior pessoa do mundo. Todos são pecadores do mesmo jeito, todos são. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que procurar melhorar. Eu me lembro que numa dessas penúrias, dessas dificuldades, eu estava dirigindo uma reunião, muita gente ali, e eu vi que o indivíduo estava ali me insultando, mostrando que estava filmando, para intimidar, para fazer qualquer coisa. E no final daquela celebração, eu fiquei muito desgostoso, muito irado e pensei, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou confrontar essas pessoas. E eu ia lá para a saída sempre cumprimentar os que estavam indo embora, os que estavam saindo, e eu pensei, vai ser lá na saída. E eu fui para lá nem fui para lá. Antes de descer o degrau para ir para lá, eu lembro que eu fiz uma simples e rápida oração. Antes de ir, eu orei um pouquinho, uns segundos de oração. E neste meio tempinho veio aquele pensamento suave e ao mesmo tempo firme, dizendo assim: você vai para lá e vai continuar sendo educado com todos, mantendo cortesia, educação, tratando todos com uma atitude, com uma postura, mantendo a sua postura, um padrão sábio, um padrão reconciliador. E o resto você deixa comigo, você deixa em minhas mãos. Foi isso que aquele pensamento me disse, e logo eu reconheci quem estava me falando ao coração. Então eu me desarmei na mesma hora, me acalmei, veio aquela suavidade no meu coração. Eu fui para lá, fui para o portão e continuei minha postura, continuei procurando melhorar, sempre pondo um padrão sempre melhor para mim mesmo, não para os outros verem também, porque eu lidava com multidões, eu lidava com as pessoas, então eu tinha que me comunicar. Era relacionamento com os outros, e o relacionamento deve sempre ser cultivado. Eu continuei, obedeci,
E o impacto do meu ministério aumentou. A recompensa veio, mais almas, mais pessoas foram atraídas para as reuniões e aprenderam. E não viram aqueles problemas. Haviam problemas, mas elas não viam aquilo, elas viam a palavra de Deus. E eu tenho anotado até os testemunhos dessas pessoas, que elas estavam ali por causa da palavra que elas ouviam, elas estudavam, e mesmo nos lugares que elas frequentaram antes, elas não tinham visto tanto da palavra de Deus como estavam vendo e ouvindo agora. Então você veja a recompensa, porque você está se concentrando e deve se concentrar em fazer o bem às pessoas, em pregar o Evangelho, em atender as pessoas. Foi isso que foi me curando, me fortalecendo. É trazer à memória o que lhe dá esperança e não se deixar levar por ameaças, pelo envenenamento de relacionamento. Sempre vai ter gente que age assim, porque tem gente doentia, tem gente psicopata, tem gente mal resolvida com a vida. E eu poderia ter afundado na lama que estavam armando para mim, mas eu fui vendo, gente, a vida é curta, eu tenho que viver a minha vida e fazer o melhor da missão que eu recebi. Ou seja, eu não era o dono da seara, eu não sou o dono da vinha, eu sou só um servo. Então eu não tenho que reclamar, eu estou até bem. Eu vi que muitas dessas pessoas até tomavam remédio para ansiedade, tomavam um monte de remédio, estavam sempre encrencadas. Tinham dinheiro, mas estavam com o coração encrencado. Eu fui me avaliando, vendo que eu tinha paz, todo dia eu buscava a Deus, e até hoje eu busco, né? Hoje continuo orando, exercitando, caminhando, buscando a Deus, tentando fazer minha parte, mas eu vejo que tem certas coisas que não compensa você descer o nível seu. Não desça o seu nível por causa dos outros, não desça. Às vezes os outros têm até sugestão, vai lá, quebra o pau, vai lá, faz isso, faz aquilo. Calma, calma aí, tire um momento de silêncio, consulte o seu coração e vá ancorado em fazer o melhor para o dono da vinha. É isso que importa, o dono da seara. A seara é grande, são poucos os trabalhadores dedicados, os trabalhadores humildes, os trabalhadores que caem na real e procuram ir avançando e superando os obstáculos. Isso é que é importante. Você aprende, você se torna mais forte em Cristo. E por isso você não deve ceder às ameaças. Seja firme, como diz lá em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 58, salvo engano, Paulo diz lá, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então o seu trabalho não vai cair, a sua semeadura não vai cair à toa. Semeie, trabalhe, faça aquilo que você tem que fazer, execute a sua missão. Você é um pai de família, ou é uma dona de casa, você é uma empresária, ou você é um gerente de alguma instituição, é um líder de alguma comunidade, ou mesmo da sua vida. Você está procurando fazer o seu serviço ali e você vê que os colegas têm muitas fofoquinhas entre eles, é um tentando puxar o tapete do outro para ver se ganha os favores do patrão. Olha, cuide da sua consciência, cuide da sua vinha. O dono maior da vinha é muito melhor do que patrões e grupos que se acham donos das coisas. Não são. Ninguém é dono de nada, aqui tudo é passageiro. Então tenha consciência de estar com esperança de fazer bem o seu trabalho. Você vai receber recompensas aqui e recompensa no porvir. Se você segue aquele que morreu por você e ressuscitou para te salvar, para te justificar, então você está ancorado no patamar certo para onde você deve ir. E você vai ter sucesso. O sucesso, ele vem com ardor mesmo, ele vem com a luta do dia a dia, ele vem com a melhora do padrão do seu trabalho. E você passa por críticas, passa por ciúmes, mas não se importe com isso. Aquele que passou por coisas piores que nós disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
quanto mais nós, né? Eu não chego nem aos pés do apóstolo Paulo, eu não chego aos pés dos discípulos do primeiro século, nem aos pés de Jesus, diante de tanta perseverança, dedicação, mesmo diante de ameaças e até finais terríveis que os profetas e apóstolos e muita gente passa ou passou. Hoje em dia tem mártires ainda por aí ao redor do mundo que seguem a Jesus, morrem por seguirem a Jesus. Então, pensando bem, a gente está até bem aqui nessa terra Brasília, né? Então vamos em frente, mesmo que hajam antagonismos, não tem problema, não tem problema. Faça a obra, faça o que tem que fazer com todo o coração. Faça de coração, que vier a sua mão, como diz lá em Eclesiastes, faze conforme o teu coração, com todas as suas forças. E soma com o que Paulo disse, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus abençoe, siga Jesus, ele foi em frente e não desistiu por você. Deus abençoe.